Nós vamos agora fazer o segundo caso. O segundo caso, né? O primeiro caso foi quando eu tinha, né? K1 e K2 diferentes, né? Um do outro. No segundo caso, quando eu tenho K1 e K2 em número complexo, né? P mais IQ e P menos IQ, tá? Então, quando eu tenho um número complexo, né? Neste formato aqui, a minha base vai ser E elevado a PX vezes cosseno de QX, né? E E elevado a PX seno de QX. Então, quando eu for colocar a minha solução, vai ser Y de X é igual a E elevado a PX, né? Que multiplica C1 cosseno de QX mais C2 seno de QX. E eu quero, né, resolver, como exemplo, para vocês entenderem aqui, nós vamos resolver essa equação diferencial aqui. Então, a primeira coisa, né, eu determino a minha equação característica. Então, vou colocar aqui, equação característica. O y, duas linhas, vai ser k ao quadrado. O y' é k e 25, igual a zero. Então, eu tenho aqui k ao quadrado menos 6k mais 25 igual a zero. Neste caso aqui, eu vou tirar o delta. Então, tirando o delta aqui, vai ser b ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes a vezes c, que é 25. O delta aqui vai ser 36 menos 100, né? Então, isso aqui vai dar menos 64. Vai dar um número negativo. Então, para achar as raízes, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer k, vai ser menos b, então 6, mais ou menos raiz de delta, menos 64, sobre 2 vezes a, ok? Então, o que acontece neste caso aqui? Então, o que nós iremos fazer aqui neste caso? Eu tenho, né, raiz quadrada de um número negativo. Normalmente, você aprende, né, até o segundo ano do ensino médio, que não existe raiz quadrada de um número negativo, né? O que acontece? Existe, mas não existe no conjunto dos números reais, existe no conjunto dos números imaginários, tá? Então, nos números complexos, né, quando você estuda os números complexos, o que a gente faz? A gente substitui esse menos 1 aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo no cantinho, esse menos 1, né, porque o 64 é como se tivesse multiplicado por menos 1 para dar menos 64, eu vou substituir por i ao quadrado. Tá? A gente diz lá que i ao quadrado vale menos 1, ok? I ao quadrado vale menos 1. Então, eu venho aqui e vou fazer isso, ó. Vai ficar k igual a 6 mais ou menos 64 i ao quadrado. Então, o sinal negativo, ele some aqui. Tá? Então, agora eu tiro raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada aqui, então, vai ser 8i. Sobre 2. Agora, eu acho as raízes aqui, né? Eu achando as raízes, eu vou fazer. Não tem como, na realidade, eu somar 6 mais 8i, vai continuar sendo 6 mais 8i. Então, aqui eu posso simplesmente dividir, né? Colocar aqui, né? Vou fazer 6 dividido por 2 vai dar 3, mais ou menos 8i dividido por 2 aqui vai ser 4. 3... Deixa eu coloquei só aqui, 3 mais ou menos 4i. Na realidade, vamos fazer detalhado aqui para vocês entenderem. Aqui ficaria 6 mais 8i sobre 2, né? Seria uma raiz, K1, por exemplo. Eu vou colocar aqui o K2, sendo como 6 menos 8i sobre 2, tá? Poderia colocar aqui em cima, né, o 2 em evidência, então ficaria 3 mais 4i dividido por 2, então simplificaria o 2 com 2 aqui, eu acharia que K1 aqui vai ser 3 mais 4i, tá? Que é o que eu coloquei aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, 2 sem evidência, ficaria 3 menos 4i sobre 2, então eu posso cortar este com esse, eu acho que K2 aqui vai ser 3 menos 4i, ok? Então, depois que eu achei as raízes, né, eu vou vir aqui e vou substituir os valores aqui para dar a solução. Então, vou dar a solução aqui
y de x vai ser E elevado a px. Olha cá em cima aqui, olha para vocês verem. E o p é o número, é a parte real, tá, gente? Isso é um número complexo, então quer dizer que essa aqui, o que não tem i, a gente chama de parte real, e o que tem i, a gente chama de parte imaginária. Então, a parte real, no meu caso aqui, é 3. Então, o p vale 3. Então, aqui vai ficar 3x, tá? Aí fica C1, cosseno de quê? Tá vendo que o quê? Tá acompanhando a parte imaginária. Então, no nosso caso, é o 4, tá vendo? Olha, nos dois casos, que a gente não olha o sinal. Vai ficar 4x mais C2 seno de 4x. Então, essa vai ser a solução da minha equação para o segundo caso. Bom, nós vamos agora ver o terceiro caso, né? O terceiro caso é quando K1 é igual a K2, né? Que é K, isso pertence ao conjunto dos números reais, tá? Então, neste caso, a base vai ser E elevado a Kx e X é elevado a Kx. A solução eu vou colocar neste formato, tá? Diferença aqui que tem um x a mais em relação ao primeiro caso, tá? Então, eu vou resolver este exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Nós vamos, né, tirar a equação característica. A equação característica aqui vai ficar k ao quadrado menos 4k mais 4 igual a zero. O que eu vou fazer? Neste caso, eu vou tirar o delta. O delta aqui, né? Tanto faz, né? Você pode fazer também por soma e produto, não tem problema. Mas vou tirar o delta aqui só para vocês verem o que acontece com o delta. Vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta aqui vai ficar 16 menos 16, tá? Então, o delta vai dar zero. Toda vez que o delta dá zero, quer dizer que a gente tem raiz dupla, né? As raízes são iguais e é dupla. Então, se eu fazer aqui, ó, K vai ser menos B, então fica 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0 sobre 2A, que vai ser 2. Então, 4 dividido por 2 vai ser 2. Isso quer dizer que K1 aqui é igual a K2, que vale 2. Raiz 2 é raiz dupla, tá? 2 é raiz dupla, como que vai ficar o formato dele? YX vai ser E elevado a 2x, que multiplica C1 mais C2x. Aqui porque tá evidência, mas se você quisesse deixar assim também, ó, você poderia deixar, não teria problema não. Deixar C1 elevado a 2x mais C2x é elevado a 2x. Poderia colocar assim também. Então, tanto faz deixar neste formato ou neste formato aqui, tá? Então, a gente aqui encerra, né, as equações diferenciais ordinárias, de segunda ordem, lineares, homogêneas, tá? De coeficientes constantes.